Do evangelista Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Verso 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ó Deus, nós estamos diante, Senhor, da Tua palavra, e com a responsabilidade de transmiti-la. Senhor, abençoe, Senhor, este momento da exposição da Tua palavra, que gera fé, que gera temor e que gera mudanças. A Tua palavra, ela é viva e eficaz. Fala, Senhor, aos nossos corações, às nossas mentes, e que não seja apenas um sermão vazio ou mais um sermão dominical, mas que seja, Deus, uma palavra rema, seja uma palavra de direção para as famílias aqui presentes, para os indivíduos aqui presentes, e que possamos todos nós sairmos daqui melhores, ou começando um novo tempo de vida cristã. Assim pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo convença a cada um, que enquanto eu pregue, o Teu Espírito Santo que age no seio da igreja tenha liberdade para atuar em corações, e aqueles corações mais duros, aqueles corações que estão de pedra, diz a Tua palavra que ela é o martelo que esmiuça a penha. Que o Teu Espírito Santo, Deus, nos aquebrante nesta noite, e que nós possamos sair da vida religiosa, para que possamos adentrar na vida cristã. Em nome de Jesus eu peço, e pela fé agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Antes de mais nada, quero cumprimentar a todos os pais presentes, que Deus abençoe. Parabéns a todos. Feliz Dia dos Pais. Amém? O papel do pai é muito importante. Quero só destacar aqui, antes de entrar na palavra, o papel do pai, a figura do pai é muito importante. Ela tem caído em descrédito nessa sociedade pós-moderna, devido às mulheres tão fortes e ação
tomar às vezes as rédeas, tomar a frente, mas o papel do pai, a figura do pai, ela é insubstituível. Insubstituível. Por mais que uma mãe seja forte, eficaz, seja uma mulher à frente, lutadora, mas ela simplesmente não consegue substituir o papel de pai. Há quem diga, e por muitas vezes eu disse que minha mãe era pai e mãe ao mesmo tempo, mas isso é impossível acontecer. Mãe é mãe, pai é pai, e Deus colocou os dois juntos, para cuidar das suas crianças, educá-las no caminho do Senhor. É por isso que é uma das causas, aonde Deus abomina o divórcio. É porque a prole, os filhos, muitas das vezes por este fator, ficam à mercê. Porque é necessário, diz a psicologia e diz a Bíblia, a palavra de Deus, que os pais precisam, que os filhos precisam da figura paterna e materna dentro da casa e no convívio doméstico. No convívio doméstico. É lógico que às vezes o filho sobressai, os filhos podem superar tudo a falta, porém não é igual. Só será com Deus, aquilo que nós vamos falar aqui hoje, quando nós nos submetemos à vontade do Senhor. Mas que você, homem, pai, possa exercer o seu papel de pai, de ser um sacerdote dentro do seu lar, dentro da sua casa, e ser presente na vida dos seus filhos, porque isso também seremos cobrados diante de Deus. Parabéns a todos os pais, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto bíblico bem conhecido, todos nós que lemos a palavra de Deus, muitas vezes é um texto, um versículo citado nas pregações, e até mesmo este é um verso conhecido que tem vários adesivos em carros, ou colocado em relógio, ou em caneta. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas este versículo, ele compõe o sermão do monte. O sermão do monte. O sermão de Jesus. Segundo os eruditos da palavra de Deus, este é o mais célebre sermão pregado na história. Foi pregador a Jesus, o Senhor Jesus, que fala-nos do sermão do monte. E este sermão, ele inicia-se no capítulo 5. Depois, pela igreja, foi constituído capítulos e versículos, mas há um bojo, um sermão, que começa para nós na Bíblia. Mateus vai registrar no capítulo 5 até o capítulo 7. E esse trecho bíblico, esta palavra, esta pregação, este estudo, este ensino do Senhor Jesus, ele pode ser dividido em 6 partes. A primeira delas, Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. Ele vai dizer sobre bem-aventurado manso, bem-aventurado humilde, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ou seja, as bem-aventuranças de promessas para aqueles que ingressam no reino de Deus. A primeira parte desse sermão é Jesus dizer que aqueles que ingressam no seu reino, e a proposta de Jesus é um reino celestial e não humano, terreno, dentro da nossa perspectiva e ótica. Jesus estava à contramão da religiosidade, à contramão de todos os princípios judaicos da sua época, trazendo um reino que não se vê com olhos, um reino que não se toca com as mãos, um reino
que têm valores diferentes dos reinos terrenos. Então, a primeira parte é sobre essas bem-aventuranças, essas promessas sobre aqueles que ingressam neste reino. A segunda parte desse sermão são princípios éticos deste reino. Princípios éticos deste reino, a qual Jesus está a implantar aqui, neste texto, neste momento, a qual ele prega e ensina aos discípulos. A terceira parte deste sermão é de forma proposital. Jesus faz um paralelo entre estes princípios éticos e a religião judaica, os princípios judaicos, as práticas religiosas. E Jesus vai fazer um paralelo, uma comparação, dizendo que o seu reino, ele é muito mais profundo e eficaz do que essas práticas religiosas judaicas. A quarta parte deste sermão é a narrativa de uma parábola que ele estava ensinando. Ele estava ensinando sobre essas bem-aventuranças, ele estava aplicando ali qual era a ética deste reino, ele estava de forma proposital comparando este reino a religião judaica, as práticas religiosas e judaicas. E agora, na quarta parte, ele vai ilustrar, dizendo: isto aqui não é apenas um sermão, isto aqui não é apenas um momento que você ouve e que você vai embora sem fazer nada. Jesus ilustra, dizendo que aqueles que ouvem essas palavras e ele não pratica, o Senhor iria assemelhar, igualar ao homem que construiu a sua casa na areia. Ou seja, ouviu tudo e não praticou, não colocou como modelo de sua vida. Este seria alguém que coloca a sua casa na areia, que vem a chuva, os rios, os ventos, e esta casa, a sua queda, ela é eminente, certa, garantida, porque ela está sobre a areia. Mas aqueles que ouvem as palavras de Jesus, ouvem este sermão do monte, e saem dali com o desejo de praticar, o Senhor iria assemelhar, igualar este homem a um homem sábio, a um homem prudente, que vai edificar a sua casa na rocha. E os ventos vêm, as lutas vêm, os ventos assopram, os rios correm, mas essa casa ela não cai, porque quem está garantindo é a rocha, é a pedra de esquina, é a pedra angular, é a palavra de Deus. Então não cai. Jesus está dizendo neste sermão também sobre as promessas daqueles que lhe obedecem. É a última parte do sermão de Jesus, é as promessas para aqueles que, mediante a obediência, para aqueles que obedecem a palavra de Deus, colocam como padrão de vida, coloca como estilo de vida, coloca como modus operandi, ou seja, modos de operação de vida. Estes têm promessas de que Deus cuida, promessas de que Deus supre, promessas de que Deus não vai ausentar-se da sua vida. E o versículo a qual nós lemos, Mateus capítulo 6, versículo 33, ele compõe esta parte do sermão. Muitos têm este versículo 33 como um versículo de provisão material. Muitos pregam, muitos ensinam, e soa aos ouvidos um texto que fala sobre provisão material, e dá ênfase de que Deus irá
acrescentar as coisas. E diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai dar. As demais coisas serão acrescentadas. E a ênfase do texto, em muitas pregações, é sobre provisão material. Mas este texto, dentro do seu contexto, ele não está falando de provisão material, mas ele está dizendo sobre um relacionamento com Deus. Buscai primeiro Deus. Buscai primeiro a sua justiça. E aí, uma vez que nós buscamos o Senhor, uma vez que nós nos relacionamos com o Senhor, uma vez que nós nos aproximamos do Senhor, as outras coisas seriam acrescentadas. A ênfase não está em as coisas ser acrescentada, mas a ênfase, aquilo que Jesus quer dizer é: buscai primeiro o reino de Deus. E eu não busco o reino de Deus para que as coisas sejam acrescentadas. Na verdade, as coisas são acrescentadas porque eu busco a Deus e a sua justiça. A base deste texto não é provisão, mas a base deste texto é relacionamento. Um relacionamento a qual você não precisa nem pedir, que este Deus a qual você se relaciona, Ele te dará, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu infinito amor. A Bíblia, meus irmãos, é um livro de relacionamento. A Bíblia trata sobre relacionamento na família. Como eu devo me relacionar com a minha família? A Bíblia trata. Relacionamento na igreja, relacionamento com os vizinhos, relacionamento no meu trabalho, até mesmo relacionamento com os inimigos. A Bíblia trata sobre este assunto, como devemos nos relacionar. E a oração de Jesus demonstra, a oração que Jesus faz, demonstra aos discípulos este relacionamento. Num relacionamento íntimo, num relacionamento peculiar, num relacionamento próximo, num relacionamento de andar junto. E Jesus, Ele vai demonstrar este relacionamento na oração do Pai Nosso. Quando Jesus Cristo, Ele ora, a Bíblia fala que Jesus, por diversas vezes, Ele sai da onde Ele está e vai ter com Deus em lugares isolados, solitários, desertos. E Jesus vai lá orar. E uma dessas vezes que Jesus foi orar, os discípulos foram procurar Jesus. Aonde Jesus está? Jesus sai do seu compromisso, abandona tudo e vai isoladamente orar. Isto era comum na vida de Jesus. E os discípulos, certa feita, ao avistar Jesus orando, diz a Bíblia que quando Jesus sai do momento da oração, os discípulos olham para Jesus e dizem: nos ensina a orar assim. E chama a atenção a oração de Jesus. Porque aqueles discípulos, embora pessoas indoutas, pessoas iletradas, pessoas sem estudo, pescadores, alguns deles, mas os discípulos eram de uma cultura judaica. E todo judeu, com 12 anos, faz o chamado Bar Mitzvah, aonde ele vai ao templo e ali ele faz um juramento judaico. Todos faziam isso. Eles tinham uma cultura judaica. Eles sabiam que falar com Deus era sempre na terceira pessoa, na conjugação verbal. Quando alguém ia escrever sobre Deus, era um nome impronunciável. Tamanha era o medo de blasfêmia, que eles tinham uma pena especial para escrever Deus.
aquilo que nós colocamos como Jeová, mas algo próximo a Iavé. Porém, é impronunciável este nome, e Iavé também é uma tradução. É impronunciável o nome de Deus. Eles escreviam na terceira pessoa, e eles escreviam com uma pena diferente. Eles tinham todo um ritual, todas as vezes queria escrever Deus, e nas suas orações, ó eterno, ó poderoso, ó Iavé. Eles tinham toda uma preocupação em falar com Deus. E quando estes discípulos com esta cultura olham para Jesus orando, eles se espantam. Tamanha era a aproximação, tamanha era a intimidade a qual Jesus tratava a Deus. Este ser poderoso, eterno, Criador dos céus e da terra. E quando Jesus sai do momento da oração, os discípulos olham para ele e dizem: nos ensina a orar desse jeito. Como é que o Senhor ora? Ele não diz: ó eterno Deus, ó Criador dos céus e da terra. Não. E Jesus disse assim: vocês querem saber orar? Eu vou explicar para vocês. Sentam todos e ele vai dar a aula da oração. E ele começa dizendo assim: olha, orem assim: Pai nosso. E isto aqui para nós, na nossa cultura ocidental, pouco importa. Ou tem um valor mínimo. Mas naquele momento, quando eles escutam dizendo assim: você está falando que Deus é Pai? Você está dizendo que Deus é próximo? Porque na tradução mais correta significa Abba Pai, Paizinho, Papai querido, Tu és o meu Pai. E quando os discípulos olham isto e tal, e isto é motivo de Jesus ser acusado de blasfêmia. Isso é um dos motivos a qual o levou à cruz. Porque Jesus pega a religião que Jesus estava a quilômetros, anos-luz, lá separado. Jesus pega este Deus e traz para perto, dizendo: você pode se relacionar com este Deus eterno, poderoso, porque Ele é o teu Pai. Ele não é só o teu, e não é só o meu, mas Ele é o Pai nosso. Ele é o Pai nosso. Ele pega este Deus religioso lá e traz para perto, dizendo: você pode se relacionar com este Deus. Ele é próximo demais. E sabe o que a religião faz? A religião nos afasta de Deus. A religião nos leva a expelir Deus. Mas o cristianismo, Jesus Cristo traz este Deus para perto e dentro de nós. Aleluias. Ele é Pai nosso, Papai querido, Papaizinho. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter intimidade conosco. Sabe qual é o porquê da igreja ser, a igreja, quando eu digo nós, sermos tão frios? Porque nos falta intimidade. Sabe por que tantos pecados? Porque nos falta intimidade com este Deus. Sabe por que tantas falhas? Porque falta-nos intimidade com Deus. Sabe por que muitas vezes não somos melhores? Porque falta-nos intimidade com Deus. A intimidade com Deus, Ele é o ponto-chave da igreja. Ele é o ponto-chave de nós, indivíduos. Nós, quantas vezes nos afastamos de Deus, mas se nós formos íntimos, nós seremos semelhantes.
Se nós formos íntimos, nós seremos semelhantes. E pensaremos como Deus pensa, e agiremos como Deus age, e falaremos como Deus fala, e olharemos como Deus olha. E nós não olhamos como Deus olha, e nós não ouvimos como Deus ouve, não tratamos como Deus trata, não somos leais como Deus é leal, não somos fiéis como Deus não é fiel, como Deus é fiel, não somos. Porque falta-nos intimidade. Falta-nos compromisso com Deus. Falta-nos intimidade. E intimidade tem a ver com relacionamento. E relacionamento não se cria do dia para a noite. Relacionamento não se cria domingo das 7 às 9. Relacionamento não se cria num culto coletivo. Relacionamento se cria todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Quando eu me relaciono. E o desejo de Deus, mais do que tudo, Ele diz: eu quero dar tantas coisas para vocês, mas buscai primeiro o reino de Deus. Eu quero suprir todas as suas necessidades. Eu quero suprir todos os seus anseios. Eu quero sarar todas as tuas feridas. Eu quero te completar naquilo que você é incompleto. Eu quero fazer, mas você não se relaciona comigo. Você não me busca. E se você fizer uma introspecção, se você fizer um autoexame, você verá que você é muito mais religioso do que cristão. Se eu fizer uma autoanálise em mim, eu verei que sou talvez mais religioso do que cristão, do que seguidor de Cristo, do que seguidor do cabeça da igreja. E a proposta de Deus não é criar um grupo, mas a proposta de Deus sempre foi criar verdadeiros adoradores, verdadeiros filhos e filhas de Deus, íntimos ao Pai, porque quando seremos íntimos, seremos marido melhores, seremos pais melhores, seremos mães melhores, seremos esposas melhores, seremos obedientes, funcionários melhores, pessoas melhores, quando nós nos relacionamos com Deus. Porque Deus nos completa. Quando Deus fez o homem, Deus sempre quis se relacionar. Quando Ele foi criar um homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz a palavra de Deus: façamos o homem a nossa imagem e conforma da nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, com a forma da nossa semelhança. Quando Deus vai criar as outras coisas, Deus cria com o poder da sua palavra, com o haja. Deus diz: haja luz e houve luz. Deus diz: haja águas e houve as águas. Deus diz: haja porção de terra, de porção seca, e houve a porção seca. Deus diz: haja gados e houve gados. Todas as coisas que Deus fez, toda a sua criação, foi com o poder do haja. Ele mandou e logo aconteceu. Mas com o homem, Deus fez diferente: façamos. Não foi com o haja, não foi demonstrando o seu poder na sua palavra, mas foi dizendo assim: nós vamos fazer, nós vamos pegar, nós vamos tocar. E tocar é relacionar-se. Eu quero me relacionar com esta criação, com esta coroa da criação. Diz a Bíblia em Êxodo capítulo 4, versículo 11, quando Deus vai conversar com Moisés, ele diz: Moisés, foi eu quem fiz a boca do homem, Moisés. Moisés, foi eu que fiz o nariz do homem, Moisés. Quando Deus fala com Jó,
ele vai dizer a Jó: foi eu que fiz, Jó, o homem. Porventura não foste eu que desenhei, na tradução mais correta do texto, foi eu quem desenhei o homem com as minhas mãos. E para este homem, quando ele cria um boneco de barro, diz a Bíblia que ele sopra no homem. Sabe o que é isso? Isso é de uma dimensão tão poderosa, mas tão poderosa, que uma essência de Deus, daquele Criador de tudo, sai das suas entranhas e entra no homem. Ele compartilha a sua natureza com o homem. Ele compartilha algo da sua essência e dá ao homem. E esse homem agora é completo. Este homem agora existe. Esse homem agora vive. Esse homem agora tem vida. Esse homem respira. Esse homem não tem falta. Esse homem, ele não tem sofrimento. Esse homem não tem morte. Esse homem não tem ódio. Esse homem não tem mágoa. Esse homem não tem tristeza. Esse homem não tem falta de absolutamente nada. Esse homem é perfeito. Totalmente perfeito. A única dependência desse homem é do relacionamento com aquele que lhe deu a vida. E diz a Bíblia que todo entardecer, fale dentro da sua alma, não precisa dizer com a voz, todo entardecer, todos os dias, Deus se relacionava com o homem, e o homem se relacionava com o seu Criador. Mas houve um dia, dia terrível, dia que mudou a história do homem e da mulher, da sua criação. Este dia que Satanás, esse dia que o diabo, ele deturpou a voz de Deus, ele enganou a Eva, porque o diabo vem assim, o diabo vem com sussurros, o diabo vem com palavras doces, o diabo vem arquitetando a queda e a humilhação do homem, e diz para Eva: Eva, coma do fruto, Eva, coma do fruto, Eva. E diz a Bíblia que em um momento Eva caiu e pecou contra o seu Criador. A partir deste momento, quando posteriormente Adão também peca, a partir do momento houve uma cisão, um rompimento, um abismo entre o Criador e a criatura. Eles viram a sua nudez, eles começam a ter culpa, eles começam a ter medo, eles começam a ter sentimentos que nunca tinham e que nunca existiram. Eles começam a sentir coisas que eram estranhas, fruto do pecado, fruto da desobediência. E naquele momento, Deus vem e diz: Adão, Adão, onde tu estás? E quando se aproxima, tem uma reunião com eles e diz: eu não falei a vocês que quando vocês comessem do fruto da árvore da vida e da morte, da ciência, do bem e do mal, vocês morreriam? Foi essa a palavra de Deus. A palavra de Deus é esta: vocês morreriam. Quando vocês comerem, vocês morrerão. E eu pergunto a vós: Adão e Eva morreram após comer o fruto? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem acha que nada, não acha nada?
Quem acha que eles morreram de fato? Levante assim a sua mão. Quem acha que eles não morreram? Deus é verdadeiro. Aquilo que o Deus fala, Ele cumpre. E quando Ele diz, certamente vocês morrerão, o homem morreu. Acabou a vida. Acabou a existência. Mas eles continuaram vivos, pastor. Eles continuaram respirando, eles continuaram vivendo. Só que o que eles tiveram após o pecado, isso não pode ser chamado de vida. O que eles tiveram após o pecado, isso não pode ser chamado de existência. Porque a única existência está em Deus. A única existência está em Deus. A única vida, o que Cristo disse? O que foi que Cristo disse? Porque eu sou o caminho, eu sou a vida. Eu sou a vida. E quando eles foram para longe de Deus, eles não tinham mais relacionamento com Deus. E se eles não tinham mais relacionamento com Deus, eles não tinham mais vida. Você já viu aquele filme, aqueles mortos-vivos? Como é que chama aquilo lá? Como que é? Zumbi. Isso. São zumbis. Sabe essas pessoas que não têm Deus? São zumbis. Eles pensam que vivem, mas não têm vida. Eles pensam que falam. Eles pensam que agem. Eles pensam que são felizes, mas não são felizes. Eles pensam que existem, mas não existem. Porque a única existência está no relacionamento com Deus. A única vida está em Deus. Por isso que se você não buscar a Deus, você não existe. Tem muita gente fantasma. Será que você está do lado de um fantasma? Existe, mas não existe? Tem vida? O que Jesus disse? Que aquele que estiver ligado tem vida. Vida. Vida e vida eterna. Aqueles que estão sem Cristo na terra são mortos e partirão para a morte eterna. Não existem. No mundo espiritual tem vivos e mortos. E o que a Bíblia fala? Inúmeras vezes, vós estáveis mortos em suas ofensas. Mortos. A nossa condição é de morte. A nossa condição, após o pecado, após a desobediência, onde se quebrou o relacionamento com Deus, aonde se quebrou a intimidade com Deus, é de morte. E aquilo que Deus disse, então, foi verdade. Eles morreram. Eles só sobreviveram devido à misericórdia de Deus, com um plano futuro. Porque mesmo no jardim Deus disse que poria a inimizade entre a semente da mulher e a serpente. O que Deus estava dizendo no proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3, Ele estava dizendo assim, um dia eu vou restituir esta intimidade que foi quebrada. Um dia eu irei restituir este vínculo que foi quebrado. Um dia, através do sacrifício do meu filho, eu vou trazer vida e vida com abundância. Aleluias. Glória a Deus.
Após isso, nós vamos ver em Gênesis capítulo 5, versículo 24, Enoque andando com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou tanto com Deus, que Deus levou para si. Enoque andou tanto com Deus, que Deus falou assim: sai daí da terra, Enoque, vem morar comigo. Sabe o que eu acredito? Que quando a igreja do Senhor, ela começar a ficar tão íntima de Deus, tão íntima do Pai, que Ele vai fazer como Enoque. Ele vai nos transportar da terra para o céu. Isso a Bíblia chama arrebatamento. Você está disposto a andar com Deus? A Bíblia fala, meus amados, que Abraão, ele era amigo de Deus. Abraão era o quê? Abraão era amigo de Deus. O que Abraão era? Amigo de Deus. Teve um dia que Deus quis destruir duas cidades, Sodoma e Gomorra. E Deus é poderoso. Deus é tremendo. Deus é Deus. O que Ele faz, Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Não é verdade? O que Deus faz, Ele faz e pronto, e acabou. E é inquestionável o que Deus faz. Mas a Bíblia fala que Deus, isso aqui é tremendo. Em Gênesis capítulo 18, versículo 17, quando Deus colocou no coração de destruir duas cidades, Ele diz: mas eu vou ocultar esta informação ao meu amigo Abraão? Eu vou ocultar, que eu vou dizer, eu preciso avisá-lo, ele é o meu amigo. Eu vou avisar que eu vou destruir duas cidades. Isso é privilégio demais. É que Deus fala segredos ao coração daqueles que são íntimos. É que, sabe por que você não ouve tantas coisas de Deus? Sabe por que você não sente tanto a presença de Deus? Sabe por que Deus não compartilha nada com você? Porque Ele só compartilha com os íntimos, no quarto da intimidade, no quarto da oração, no quarto do clamor. E você vem para o culto como esse e diz: eu não sinto nada, eu não vi nada, eu não senti nada, nada, eu vou para casa do mesmo jeito que eu cheguei. Sabe por quê? É porque você não se relaciona com Deus, e Deus só se relaciona com aqueles que são íntimos. Então saia daqui com uma consciência nessa noite de buscar e de buscar mais ao Senhor, e aí você vai ver o que Deus vai revelar ao teu coração, a tua alma. A Bíblia fala também sobre Moisés. Moisés também era amigo de Deus. Certa feita, quando Miriam e Arão inventaram alguma coisa ou questionaram alguma coisa acerca de Moisés, o amigo de Moisés ouviu. O amigo de Moisés ouviu. Está lá em Números capítulo 11 e em Números capítulo 12. Quando Deus falou para Moisés: Moisés, eu andei vendo aí, Miriam, profetisa, e Arão, sacerdote, eles reclamando alguma coisa que você fez. Eu quero ter uma conversa com eles. Chama eles na tenda. E Arão e Miriam foram na tenda, e Moisés ali sem saber muita coisa. E aí Deus fala com Arão e Miriam e diz assim, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Deus diz assim para Arão e Miriam: Arão, Miriam, eu falo com vocês
por meio de visões. Eu falo com vocês por meio de sonhos. Eu falo com vocês de algumas maneiras. Mas a Moisés, o meu negócio com Moisés é diferente. A minha revelação com Moisés é algo todo especial. Não porque vocês são menores do que Moisés, não. É porque a intimidade, o relacionamento que eu tenho com Moisés é algo peculiar. Porque com ele eu não falo através de sonhos. Com ele eu não falo nem tão pouco através de visões. Mas com Moisés, o meu negócio é face a face, é rosto a rosto. Ele é íntimo. Cuidado, meu irmão. E aqui parece soar uma ameaça. Parece soar algo assim como ameaçador. Mas não é ameaça. Não é ameaça. Porque Deus é justo e misericordioso. Mas cuidado, porque tem homens e homens. Cuidado, porque tem mulheres e mulheres. Cuidado ao tocar em alguém que tem intimidade com Deus. Muito cuidado ao tocar em alguém que tem relacionamento com Deus. É a menina, não que você também não seja. Desenvolva esse relacionamento, você pode. Desenvolva isso, é para todos. É para você, é para todos nós. Deus deseja ter uma intimidade com você. No Novo Testamento encontramos também alguns, e eu estou encerrando. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, versículo 27 e 28, sobre uma mulher chamada Maria. Ela era cheia de graça, íntima do Senhor, e ela foi agraciada e bendita entre as mulheres, porque ela teve o ministério de ter dado a luz ao menino Jesus, ao Deus Jesus. E também teve um outro homem. Que teve uma intimidade com Deus. Está lá em Lucas capítulo 2. Preste atenção, Maria e José foram levar Jesus ao templo, para apresentar Jesus ao templo. E tinha um senhor já de idade, chamado Simeão. E Simeão pega no colo Jesus, e ele faz a seguinte afirmação: Deus, agora o Senhor pode me levar, porque os meus olhos contemplaram o Rei, o Messias, o Cristo, o prometido. Eu fico a pensar neste texto, quem foi que falou para Simeão que aquele menino era o Cristo? Eu tenho certeza que Simeão estava assim, já da idade, apresentado inúmeras crianças. Mas quando ele pega Cristo no colo, ele diz: Senhor, pode me levar em paz, porque os meus olhos contemplaram. Sabe o que se chama isso? Sabe como que se chama isso? Você sabe, você é inteligente. Como que se chama isso? Intimidade. Intimidade. Deus te chama a romper com aquilo que você tem por tradicional. Quando der para ler a Bíblia, eu leio. Quando der para orar, eu oro. Eu vivo a minha vida, eu trabalho. Eu faço isso, faço aquilo. Deus, Ele não quer isso. Não é que Ele quer menos, Ele não quer isso. Quando der para ir para a igreja, eu vou. Quando der para falar da tua palavra, eu falo. Quando der para fazer isso, eu faço. Deus não quer isso. Deus quer intimidade. Deus quer se relacionar com você. E na medida que você se aproxima, é na medida que Ele se aproxima. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo. O que acontece com o diabo quando a gente resiste?
ele foge de nós. Só para dizer, para ver se você está acordado. E aí no versículo 8 ele vai dizer assim: achegai-vos a Deus, e ele o quê? Se chegará a vós. No momento que você se achega, ele se achega. E você cria uma sinergia tão grande, Deus e você e Deus, que nós nos tornamos íntimos. E a partir deste momento, nós renunciamos. A intimidade faz renunciar pedra em virar pão. A intimidade faz nós renunciarmos à glória que o mundo tem a nos dar. A intimidade faz nós sermos curados, sarados de todas as nossas ausências. A intimidade é terapêutica. A intimidade torna-nos vivos e completos em Cristo Jesus. A intimidade faz nós não termos ausência de nada. A intimidade com Deus faz a gente não ansiar tantas coisas. Porque aqueles que são íntimos sabem que a felicidade não está no carro, nem na esposa, nem no marido, nem no dinheiro, nem no cargo, nem no aplauso. A felicidade, ela está na intimidade com Deus. E quando a gente busca essas outras coisas supérfluas, é sinal que a gente não é íntimo. Porque a intimidade traz um dom tão tremendo, o dom do contentamento. Sabe o que é isso? Dom do contentamento. O apóstolo Paulo diz: eu sei contentar-me com o que tenho. Quantos crentes que não se contentam com o que têm e vão em busca de um, busca de outro, busca de outro, busca de outro, de outra coisa, de outra solução, de outra situação. Porque para preencher aquilo que só Deus preenche. Só Deus preenche. A religião não te preenche. Porque você vem todo domingo e você quer alegria. Você vem todo domingo e você quer ser feliz. E você vem todo domingo e você não se contenta. Porque a religião não te preenche. Sabe o que te preenche? Este Cristo, dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu tenho alívio para a vossa alma. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluias. A intimidade vai gerar a verdadeira e eficaz alegria. Oh, glória, eu preciso ser íntimo. Eu preciso mais. Eu tenho buscado, mas eu quero ser mais. Você tem esse anseio? Oh, meu irmão, quando você for íntimo, muita coisa vai ser resolvida na sua vida. E sabe aonde que é a intimidade? A intimidade não é na sala. A intimidade não é na cozinha. Alguns vão no teu portão, muitos vão no teu portão. Alguns entram na tua sala. Poucos ainda entram na tua cozinha. Mas no teu quarto é só pessoas íntimas. É lá. Oracala banturia nagastia, alabanturia calabandarábia. É lá, no quarto da oração. É lá, na oração, que Deus vai se revelar de uma forma extraordinária. Mas, eu já te aviso, Ele vai te lançar todos os teus pecados, não para te humilhar, não, mas para você mudar. Lá, Deus vai te confrontar.
que marido você está sendo. Lá, Deus vai te confrontar que marido você é. Lá no quarto da oração, Deus vai te confrontar que mulher você é. Lá, o Espírito Santo que convence e vai dizer que amigo você é. Se prepare quando a gente busca. Só que assim, para curar, às vezes, precisa de cirurgia. Às vezes dói. Para a espinha sarar, tem que tirar todo aquele pus. Vai doer no quarto da oração. Só que o tratamento de Deus é maravilhoso. A disciplina de Deus é maravilhosa. Porque é melhor ser disciplinado por Deus do que ser apontado pelos homens. Você não é crente? Você não é crente? É melhor Deus falar isso para nós e dizer: eu preciso mudar para ser um crente melhor. É no quarto da intimidade. Feche os teus olhos. Glória a Deus. E se essa palavra falou no teu coração, já é 9 horas, eu preciso passar 1 minuto para as 9. Esse culto não vai terminar aqui. Esse culto vai terminar lá na tua casa, no teu quarto da oração. Esse culto não precisa terminar aqui. Ele não tem que terminar aqui. Ele tem que terminar lá, quando você desenvolve intimidade. Mas você pode começar aqui o culto. O culto você pode começar aqui. Começa aqui. Dizendo: Senhor, eu quero ser íntimo. Eu quero aprender. Eu não sei o que é ser íntimo. Eu não sei o que é ser teu amigo. Eu não sei o que é ser chamado de alguém que anda com Deus, como Enoque. Eu não sei o que é ser amigo de Deus, como Abraão. O que me foi ensinado é que eu tenho que me batizar nas águas. O que foi me ensinado é que eu preciso frequentar a escola bíblica. O que foi me ensinado é que eu tenho que ter o meu nome no hall de membros. Mas hoje você pode romper e dizer: eu sou e quero ser íntimo. E aos íntimos, o Espírito Santo de Deus, Ele vem e nos convence, e nos muda, e nos transforma. Comece a ser íntimo. Comece a ser íntimo. Ore neste momento. Ore neste momento. Ore neste momento. Eu desejo, eu quero ser íntimo. Eu desejo, eu quero buscar a tua face. Oh, aleluia. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar. Ao que está sentado, começa, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, age no coração. Oh, Espírito Santo, é o Senhor que convence. Nós estamos em meio a uma geração morta. Nós estamos em meio a uma geração morta, Deus. Aviva a tua obra. Ressuscita os mortos. Oh, Senhor. Assim como Ezequiel teve aquela visão de ossos secos, e esses ossos se transformaram em um exército numeroso. Oh Deus, eu estou vendo muitos ossos aqui, mas eles hão de ressuscitar. Eles hão de ressuscitar. Oh, glória! Ressuscita, Senhor, ressuscita de acordo com a tua palavra. Ó ventos, ó vento que vem do leste, oeste e norte e sul, invade este ambiente, invade esta igreja, invade este lugar. Ressuscita,
vidas aqui, Senhor. Ressuscita vidas. Séculos dos séculos. Seja a honra. Ressuscita. Eu te peço, Deus. Seja Eu te peço, Deus. Nós só temos vida em Ti. Nós só temos vida em Ti. Nós só temos vida em Ti, Senhor. Só no Senhor nós temos vida. Precisamos de Ti. Assim como, ó Deus, mais do que o ar, mais do que o oxigênio, nós precisamos de Ti. Ó Deus da nossa alma. poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ó meu irmão, peça ao Senhor, porque a sua vida está atrelada em Cristo. Você precisa de Jesus para viver. É por Jesus que você vive. É por Jesus que você vive. É nele, é nele, é nele. Se apega a Ele, glorifica a Ele, erga-se com Ele.